Diogo Fontes, adestrador. Agora que você aprendeu a escolha do seu pet, eu vou explicar no vídeo de hoje qual o processo de adaptação do novo integrante da família no seu lar. Depois que você entendeu que você quer ter um cão, que você pode ter um cão, que seu espaço onde você mora vai comportar tal cão, feito isso, e aí tem a chegada do animal na sua casa, né? Lembra que o cachorro, antes de chegar na sua casa, provavelmente ele estava com outros animais, ele, né, nasceu com os irmãos dele, ele estava num ambiente diferente, com uma criação diferente, e aí quando chega na casa é um problema, é a felicidade das primeiras horas e muitas vezes a tristeza nos dias que depois antecedem a isso. Por quê? A pessoa, ela pega, ela fica feliz, ela fica contente, e aí ela comprou o potinho, comprou a ração e começa a dar amor e carinho e tudo mais. Só que nem só disso o animal vai viver. A gente precisa ter noção do que ele precisa. Não adianta eu pegar o meu cachorro e colocar ele solto no meu apartamento ou na minha casa inteira, que com isso eu vou fazer inicialmente ele entender que ele domina tudo, que ele domina a casa inteira. Se ele domina a casa inteira, ele pode fazer xixi e cocô, ele pode comer o que ele quiser, ele pode destruir o que ele quiser. É onde a gente acaba tendo um monte de problema, né? Eu estou aqui agora, na verdade, para ajudar vocês nessa interação. Então eu escolhi o meu cachorro e agora o que eu faço com ele dentro da minha casa? Quais são os primeiros passos para isso? Então, passo número 1, a gente vai estabelecer aonde o cão vai ficar. Ele não pode ficar solto na minha casa inteira. Ele não tem ainda maturidade para isso. Se você soltar ele em tudo, ele vai sair fazendo xixi por tudo, cocô por tudo, roendo tudo. Então, o ideal é que a gente tenha um espaço da casa ou do apartamento reduzido para que a gente possa administrar ele ali, né? Ter esses primeiros dias com ele ali de uma maneira tranquila. Então a gente vai ter a área que ele se alimenta, de um lado, do lado disso a gente vai ter a área que ele vai dormir e do outro lado a gente vai criar uma área para ele fazer as necessidades básicas dele, né? Lembra que o cachorro no começo ele não sabe nada. Uma dica infalível é: forre o ambiente inteiro. Quando você pega um filhote, lá no canil que ele estava ou na casa que ele estava, o cachorro ele estava normalmente numa área onde o cara forrou, ou com tapete higiênico, ou com jornal, tudo. Então ele não tem associação de um outro lugar que não seja o tapete, de que não seja o jornal, para ele fazer o xixi e o cocô dele. Então se você trouxer isso para sua casa, ele vai continuar fazendo xixi e cocô, até porque não tem opção de um espaço diferente naquele local. E à medida que o tempo vai passando, como a comida está de um lado, a cama está do outro, ele vai optar pela área que não tem isso. E aí a gente vai eliminando o jornal aos poucos, até que o jornal se concentre só onde de fato ele tem que fazer xixi e cocô. Um erro muito recorrente, as pessoas não recolherem essa sujeira. Então o cachorro ele fez xixi e cocô num canto, ele vai procurar um outro canto. Aí aquele canto tá sujo, esse canto tá sujo, ele vai para outro canto. Até que o cachorro começa a fazer xixi onde ele dorme, onde ele come. Mas isso foi o erro de não colocar as coisas no devido lugar e não se manter um padrão de higiene. Então a gente tem que colocar e sempre tirar. Diogo, mas toda hora eu não tenho tempo. Sim, vai ter que arrumar um tempo. O cachorro é igual uma criança. A gente tem que ter tempo para eles, né? E aí, outra dica legal também, alimentação na hora certa. Não é para deixar a ração o dia inteiro. Na embalagem da ração está especificado que o que ele tem que comer pela idade e pelo peso dele. Então a gente vai fracionar de 3 a 4 vezes num dia e vai dar para o animal. Não é para deixar. Eu coloco a ração, deixo 10, 15 minutos e retiro ela. Ela não fica o dia inteiro lá disponível, tá? Outra coisa legal
é nesse ambiente a gente ter alguns brinquedos para o cão. Ele tem que ter interatividade. Então, a gente pode ter tem alguns ossinhos que podem ser dados para os cães, tem alguns brinquedos que podem ser dados. É muito legal a gente procurar auxílio do profissional para isso, para a gente não dar alguma coisa que possa fazer mal para o cachorro. Uma coisa importante é que às vezes as pessoas começam a colocar os cães, vamos supor, na lavanderia, e ali tem um monte de produto de limpeza, né? Lembra que o cachorro filhote é igual uma criança, eu não vou poder deixar ele num ambiente que ele pode se machucar, que ele pode morder alguma coisa que pode intoxicar ele. Então, a dica é uma criança, a gente tem que tratar como tal, né? Então, preservando o ambiente de coisas que possam ser nocivas para ele, colocando o espaço adequado, cama, alimento e local para fazer sujeira, e mantendo uma interação entre os humanos. Uma coisa que as pessoas acabam, isso ainda mais caso que tem criança, é pegando o cachorro excessivamente. A criança ela vai lá, ela fica 2, 3 horas com o cachorro no colo, isso na primeira semana. Na segunda são 10, na terceira semana são 2 minutos e depois quem vai acabar cuidando é o pai e a mãe. Só que o cachorro ele não tem essa noção de que agora ele só pode ficar 5 minutos comigo, né? Ele vai acabar pirando. Então, tem que ter limite. O Gimbals aqui tá louco para receber carinho. Se eu deixar, ele vai pular na minha cara. Eu não posso, a gente tem que estabelecer hierarquia. Tem hora para tudo, né? Então ele quer carinho, ele vai ficar sentado e ele vai esperar o carinho específico. Ele não vai ficar pulando na minha cara, né? A hora que eu parar, ele vai vir pular de novo. Já ele vem, ou algum dos cães vem encher. Se o cachorro ficar pedindo carinho, toda vez que ele pede carinho, ficar dando carinho para ele vai, toda hora que ele quiser, ele vai vir pular em cima da gente. Então o ideal, vem cá, Baruque, é que a gente chame o cachorro e cobre alguma coisa dele, faça ele sentar, depois que ele sente, aí a gente faz o carinho, relaxa o cachorro. E todo o carinho não é pra gente ficar emanando uma energia desnecessária, né? Por quê? Eu não vou ficar com ele 2 horas. Depois, se eu moro no apartamento, eu vou pra sala, eu vou pra algum cômodo, ou vou sair o dia inteiro para trabalhar, e não adianta eu deixar um cachorro totalmente agitado e depois fechar a porta na cara dele. O cachorro não vai entender isso. E aí é onde começa a destruição, onde começa latido excessivo e tudo mais. Então, aqui tudo é uma troca, né? A gente tem que saber a hora de dar o carinho, a hora de dar a comida e a hora que ele tem que receber tudo que ele precisa. Não é a hora que ele quer. Tem que ter uma certa hierarquia. E a gente vai trabalhando isso desde o primeiro dia que o cachorro está em casa, né? Não adianta esperar 6, 7 meses o cachorro começar a dar um trabalho excessivo para procurar um profissional. Então, procure um profissional antes disso, para a gente fazer o passo a passo.